Olá, seja bem-vinda à minha aula número 6 do meu curso Alfabetização Sem Segredos. Se você chegou aqui agora e ainda não assistiu às outras aulas, volte no meu canal do YouTube e assista a aula 1, 2, 3, 4 e principalmente a aula 5, para você ter base para a aula 6. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tatiane Santos, eu sou neuropsicopedagoga e alfabetizadora. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a sondagem das fases da escrita. Na aula passada, nós falamos sobre as hipóteses de escrita. Expliquei as fases da escrita, qual que é a importância de nós, enquanto professores, pais, identificarmos em qual fase a minha criança está. E isso aqui é um registro, uma avaliação para nos dar um norte para seguir com essa criança. Então, por que fazer a sondagem? O principal objetivo de fazer a sondagem é saber em qual estágio a minha criança está e traçar os meus objetivos para fazer as intervenções necessárias para ela avançar para a próxima fase. Tá bom? Esse é o principal objetivo. Essa avaliação diagnóstica, essa sondagem de escrita, ela geralmente é feita no início do ano. Isso eu estou falando para as turmas de primeiro ano. Ah, Tati, mas eu não posso fazer com outras turmas? Não posso fazer com a criança da educação infantil? Pode, você pode fazer com crianças de 5 anos, de 4 anos, sempre esperando o que é próprio para a idade. E se você recebe uma criança na sua turma do 5º, 6º, 4º ano que ainda não ler bem, é importante fazer essa sondagem para você identificar em qual fase ele está. Qual que é a minha dica para você que é professora? Se você tem uma turma muito grande, divida essa turma em várias mini turmas durante os dias da semana. Preferencialmente, devemos realizar essa avaliação individualmente. Por quê? Porque quando eu estou ali, eu e a criança, e eu estou fazendo a avaliação, eu preciso que ela leia imediatamente após escrever. E você estando com ela, só vocês dois, você consegue perceber se a criança está entendendo o que você quer, ela fica mais à vontade em fazer e você tem um olhar mais sensível naquele momento e mais, como que eu vou dizer? Você fica mais dedicado a entender a fase da criança. Ai, Tati, mas eu tenho uma turma de 25 alunos, como que eu vou fazer? Então, minha dica é, pega a sua turma e cada dia da semana você pegue 4 a 5 alunos, sempre deixar eles não juntos, afastados um do outro. Então, você coloca parte da turma para fazer outra atividade que não te atrapalhe, que eles estejam ocupados. Pegue os seus alunos, que você vai fazer ali naquele momento a avaliação diagnóstica, deixe um longe do outro e inicie a avaliação. Após você fazer esse mapeamento com toda a turma durante a semana, você vai pegar as suas anotações e vai verificar aquelas crianças que você percebeu que estão na fase silábica, talvez até na pré-silábica, apesar que eu acredito que não, mas pode acontecer, e depois fazer uma avaliação separadamente com essas crianças, para você entender o porquê essa criança está nessa fase. O que falta para você intervir ali para ela ir avançando. Então, outra dica que eu te dou. Você faça essa avaliação no início do ano e após todo o final dos bimestres. Então, você faz no início do ano. Quando eu digo início do ano, não é assim, a primeira semana a criança começou, vamos fazer a avaliação diagnóstica. Não. Porque as primeiras semanas nós sabemos que na escola nós temos uma adaptação de ambiente, de turma. Então, você tem outras preocupações. Então, espere os primeiros 15 dias para fazer essa avaliação, ok? E quando eu digo avaliação, gente, eu até coloquei sondagem, não falo avaliação. Porque alguns professores têm na cabeça que a avaliação é prova, é inquisidor, é determinante. Não, quando eu falo em avaliar, é sondar, é entender para intervir
e você saber como trabalhar com essa turma. Como que essa turma chegou para você? Se você tem uma turma mais silábico alfabético, mais silábico, mais alfabético e outra. A cada bimestre refazer essa avaliação para você entender se essa turma está avançando, quem está avançando, quem não está avançando. Para essa criança que não está avançando, você ter um olhar mais cuidadoso. Por isso que é importante fazer a cada final do bimestre. Outra dica. A mesma avaliação que você fizer no início do ano, com as mesmas palavras, faça no fim do ano, tá bom? Então, continuando. Então, como realizar? Você vai pegar e vai entregar para a criança uma folha em branco, um chamex em branco. Entregue para a criança. Só de você entregar essa folha para a criança, você vai entender muita coisa sobre ela. Se essa criança põe essa folha em modo retrato, se ela coloca em modo paisagem, quando você pede para ela fazer o nome que você vai entregar para a criança, pedir para ela escrever o nome dela, você vai ver se ela já sabe o nome dela, se ela escreve o nome completo ou não, se ela já sabe fazer a escrita da esquerda para a direita. Então, você já vai perceber se ela tem um direcionamento, você vai perceber se ela escreve em cima, se ela escreve no meio ou embaixo da folha, se ela tem essa noção de aproveitamento da folha. Então, só aí você já está conhecendo muito dessa criança. Outra coisa importante é você motivar a criança. O que é motivar a criança? Não é você falar para ela assim, faz aí o que você sabe, você vai escrever as palavras conforme você sabe. Não, não é conforme você sabe. Olha, a Pro quer que você faça o seu melhor, que você escreva o seu melhor. Quando a Pro falar as palavras para você, você vai escrever da melhor maneira que você conseguir, que você é capaz. Porque tem uma diferença entre fazer o que você sabe e fazer o melhor que você sabe. Quando você diz para a criança, faça o que você sabe, ela pensa, bem, ela não sabe o que eu sei, então qualquer coisa serve. Quando você fala para a criança, você vai fazer o seu melhor, você é capaz de fazer o seu melhor, a Pro está esperando o melhor de você, ele já pensa, nossa, a Pro está esperando o melhor de mim, então eu vou me esforçar. Então é muito importante essa motivação. Então a primeira coisa, você vai pedir para a criança escrever o nome dela, né? Sem ficha de apoio. Então você vai falar, escreva o seu nome aí na folha para a Pro. A criança escreveu, certo? E aí você vai iniciar. Você vai explicar para essa criança o que vai acontecer. Olha, a Pro vai pedir para você escrever algumas palavras aí para ela. Então você vai escrever da melhor maneira que você conseguir. Combinado? Não se preocupe. E aí você vai ditar 4 palavras do mesmo campo semântico. O que são 4 palavras do mesmo campo semântico? Do mesmo campo. Se for natureza, palavras da natureza. Se for fantasias do carnaval, fantasias do carnaval. Se for comida, 4 palavras de alimentação. Se for higiene pessoal, 4 palavras que remetem à higiene pessoal. E sempre ditar uma polissílaba primeiro, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba e uma frase. E essa frase precisa conter uma dessas palavras, pelo menos. Por que eu não posso iniciar da monossílaba? Por que eu tenho que iniciar da polissílaba? Porque se aquela criança sua estiver no pré-silábico, que é a fase que ela escreve muitas letras para compor uma palavra, se você dita uma palavra pequena para ela, Flor, ela vai ficar pensando, nossa, é pequena essa palavra, será que eu posso colocar muito? Ela dá uma travada, entendeu? Então, sempre da polissílaba para a monossílaba. E por que essa frase precisa conter uma das palavras acima? Para você perceber se a criança escreveu em cima a palavra igual escreveu embaixo. Se ela já percebe que palavras iguais se escrevem iguais ou não. Um item que você precisa perceber é a escolha das palavras. Você não pode escolher palavras que tenham vogais repetidas. Por exemplo, banana. Banana é uma péssima palavra, porque tem a.
Se a criança estiver no silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro, ela vai começar a ficar meio travada porque tem muito A. E aí ela se perde. Então escolham palavras que não tenham vogais repetidas. Pode ter por exemplo, A no começo e A no final da palavra, não tem problema. Mas que não seja A. Para auxiliar vocês, eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram o material com as sugestões de campos semânticos, tá bom? Eu vou deixar disponibilizado lá. Quem ainda não está no meu canal do Telegram, então se inscreva e participe do meu canal do Telegram. E outra, se você está gostando desse vídeo, se você acha que esse vídeo está fazendo diferença aí para você, dá um like aqui para mim, se inscreva no meu canal, ative as notificações, tá bom? Porque isso é muito importante para o meu conteúdo chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Outra coisa, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, se você é pai, compartilhe com pessoas que têm criança também da mesma idade, que você possa auxiliar, né? Um ajudando o outro, eu ajudando vocês e vocês me ajudando. Muito importante que essa criança leia logo após você ditar a palavra para você fazer as anotações. Então, quando você dita a primeira palavra, a polissílaba, você vai ditar a polissílaba e vai fazer ela ler. Você vai perceber se ela vai ler de uma vez, se ela já vai ler com o dedinho em cada sílaba. Tudo isso aí é muito importante para você entender como essa criança está assimilando o que ela está escrevendo. Muito importante. E tenha sempre uma folha para você fazer suas anotações, para você escrever o que você for percebendo daquela criança, para você anotar o que ela te falou sobre aquela palavra. Outra observação importante, não ditar silabando. Então, se você vai ditar animais, você não vai ditar dinossauro. Não, escreva para pro dinossauro. Próxima palavra, escreva para pro macaco. Próxima palavra, escreva para pro pato. Você não vai ditar silabando. Você pode perguntar se ela entendeu. Você entendeu o que eu escrevi? Sim, pro dinossauro. Isso, dinossauro, você pode repetir. Mas falar de maneira normal. A frase, vamos supor, o pato nada no rio. Você vai ditar. Escreva agora uma frase para pro. O pato nada no rio. Você entendeu o que a pro falou? Então, porque quando você for ditar a frase, você vai perceber se a criança já tem a consciência das palavras, se ele escreve separado ou não. Então, tudo tem um porquê. Quando eu falo para fazer a marcação, se ela já escreveu a palavra e ela lê cada letra, ela lê uma sílaba, né? Tá no silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro, você vai fazer um risquinho embaixo daquela letra. Quer dizer que ela leu aquela letra como se fosse uma sílaba. Se ela leu duas letras como se fosse uma sílaba, você faz um marco, marcando aquelas duas como uma sílaba. Se ela leu tudo, você marca uma setinha para frente que ela leu tudo, aí você vai perceber. Se ela leu tudo de uma vez, é porque ela não tem valor sonoro, ela leu de uma vez. Agora, se ela leu assim, ó, violeta, então ela já tem consciência silábica, tá? Então tem que fazer essa marcação para você lembrar depois e anotar. E você fazer um mapeamento, né, um registro de fazer um mapeamento dessa turma ao longo do ano para você ver sua evolução. Eu ouvi um relato de uma coordenadora e acontece muito. Quando você pede para as professoras fazerem esse mapeamento e depois você vai fazer uma análise do que as crianças escreveram, muitas vezes nós percebemos marcas de borracha nessa avaliação, o que indica que alguém apagou para aquela criança corrigir. Então, não é um mapeamento, não é uma avaliação fidedigna, né? Não é correta. A gente não quer saber o desempenho da professora, nós queremos saber a sondagem daquele aluno, como ele está e se ele está avançando. Essa ficha de mapeamento eu também vou disponibilizar no canal do Telegram, tá? Um modelo para vocês.
Se você tem dúvidas sobre essas fases de escrita, tem um site da Magda Soares, a nossa rainha da alfabetização, onde nesse site tem alguns exemplos de palavras e como mais ou menos essas palavras são escritas em cada fase da criança. Então, surgiu alguma dúvida? Vai lá nesse site da Magda Soares, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É muito interessante, tira muitas dúvidas. Eu disponibilizei para vocês um exemplo. Então, olha aqui, o nome da criança, ele vai escrever o nome da criança, e eu escolhi o campo semântico natureza. Então, eu ditei violeta, tulipa, rosa e sol, e ditei a violeta é azul, certo? Esse foi o campo semântico. E eu peguei aqui a palavra violeta. Se essa criança escreveu violeta com um monte de letras, ela ainda está na fase do pré-silábico. Se essa criança colocou uma letra, se ela escreveu uma letra para cada sílaba, então aqui ó, violeta, mas essas sílabas não têm ligação sonora com a palavra, ela está no silábico sem valor sonoro. Se ela escreveu, olha aqui, as vogais referentes a essa palavra, I, O, E, A, então ela já tem um valor sonoro. Se a criança escreveu violeta, olha, ela escreveu vio, aqui eu faria uma marcação assim, um arquinho, porque ela escreveu a sílaba vi, o, um pauzinho. Aí o lê, se ela leu o L sozinho e vai ler lê, aí eu faço um pauzinho, quer dizer que ela entendeu que aqui é uma sílaba. E o tá, ela escreveu só o A, eu também faço um pauzinho aqui para indicar que ela leu o A como uma sílaba. E aqui ela já está no alfabético, violeta. Com a palavra violeta, ela já está no alfabético e no ortográfico, porque aqui não tem erros de ortografia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ó, se liguem, dia 6 e 7, a nossa live, onde eu vou falar sobre o método alfabetização sem segredos. Entre no meu site, se inscreva, entre no meu grupo do Telegram, tá? E a próxima aula será a nossa última aula, onde vou falar sobre o meu curso Alfabetização Sem Segredos. Vou explicar como ele acontece e como ele ensina a sua criança a alfabetizar de maneira lúdica e prazerosa, tá bom? Eu espero por vocês.